Olá, gente do canal Conversa Pedagógica, aqui professor Márcio passando mais uma vez. Bom, hoje vou estar dando um prosseguimento à questão do que comentamos no vídeo anterior sobre a educação no período imperial, tá? Fizemos uma introdução geral ali do contexto, da época, político, social, econômico e tal, por aí vai, científico. E hoje vamos estar falando um basicão assim sobre a divisão dos níveis de ensino e tal, como é que era organizado. Já sinalizamos no vídeo anterior que quando a família real chega ao Brasil, isso em 1808, já começa a se implantar aqui no Brasil um sistema superior, um sistema de ensino superior, ou seja, a preocupação inicial dessa família que está chegando aqui ao Brasil, a preocupação inicial do Brasil imperial seria a criação e desenvolvimento de mentes pensantes que viessem, de certa forma, governar o Brasil, né? Uma espécie de mente pensante, as mentes que deveriam governar o país a partir daquele momento, né? Haja vista que a família real está vindo da Europa e se instalando em um local que a educação era totalmente precária. Li um dado interessante que você tem na capital do Brasil, né, à época, a implantação de vários cursos superiores, de faculdades e tal, direitos, e você tem aí anatomia, curso técnico, aliás, desenho técnico e por aí vai, né? Questão de agricultura, muitos cursos superiores sendo implantados ali. Só que você vai observar que na capital do Brasil à época, naquele período ali propriamente dito, quando isso é feito, e a maioria desses cursos eles são implantados em períodos curtos, tipo assim, de 1808 até 1817 já havia muitos cursos implantados ali. Tá? E quando a gente vai observar um dado importante, que é 80% daquela população, 80 a 85% dessa população da capital era totalmente analfabeta. Então, por que se vai iniciar a educação do país com curso superior? Então é interessante, o que realmente eles estavam tentando fazer era produzir a massa pensante ali, não estavam preocupados com aquela população. E a gente vai entender basicamente isso aí muito rápido, certo? Beleza. Vamos lá. Outra questão interessante, que quando eles implantam esse curso aí, a gente vê que boa parte daquelas reformas pombalinas, elas foram efetivadas, mas no ensino superior, não nos demais. E essa era a preocupação, né? A escola de Pombal, nas reformas pombalinas, você tem aquela escola que está a favor, a serviço do próprio Estado, ela serve aos interesses do Estado. E aí você vê que o Rui Barbosa fez um comentário que a educação brasileira ela começou, vamos pensar uma casa, ela começou construindo-se, o engenheiro começou a construir o teto, depois ele fez as paredes, só que não fez o alicerce, né? Aí teria que ser um mágico para segurar essa casa aí, mas ela, segundo o Rui Barbosa, na análise dele, a educação brasileira começa assim, do teto, parede, e depois vai se pensar como se vai construir a base. Em uma construção normal que se começa pela base, certo? Dependendo da base, você tem a capacidade daquela construção. Se a base é boa, a construção ela pode se estender mais. Se a base é ruim, a construção tem um teto ali a ser seguido. Tranquilo? Beleza. Assim você tem que a educação superior ela fica a cargo do poder público, naquela época ali, fica a cargo da União, né? Chamada União. E os outros ensinos, tipo primário, secundário, eles vão ficar a cargo da própria província, das províncias que estavam ali. A questão interessante sobre a província é o seguinte: você tem que naquela época os escravos não poderiam frequentar a escola. Então, os escravos basicamente não frequentavam a escola. Isso vai gerar um certo problema gravíssimo ali, porque você já não tem interesse naquela educação primária. Se os escravos eles não conseguem, eles não podem, ou eles são proibidos de acessar a escola nesse nível, você vai ter que a província vai oferecer aquilo, talvez se quiser. Outro elemento importante dessa desvalorização desse nível de ensino é que, para que você acessasse o ensino secundário, não era exigido a priori que você tivesse um curso primário. Então, se você tem escravos, não podem acessar, são proibidos a esse nível de ensino. Quando você vai para o segundo nível, o ensino secundário, não é exigido que você tenha um diploma, um certificado ou qualquer que seja a coisa relacionada ao nível primário,
Então, você vai pensar que essa escola vai ficar desvalorizada. Outra questão interessante é que você vai perceber que o orçamento da província ele é reduzido. Logo, você vai ter pelo menos 3 problemas que vão dificultar a questão da oferta desse ensino primário. Primeiro, orçamento reduzido. Segundo, escravos não podem fazer aquilo, então você não vai correr esse risco. E terceiro, não é exigido que você vá para o nível 2, não é exigido que você tenha conhecimento do nível 1. Então, interessante essa parte aí. Na Constituição relacionado ao primário, né, o nível primário, na Constituição de 1824, a primeira Constituição do Brasil, era colocado no artigo 179 que a educação primária, essa instrução primária, ela é gratuita a todos. Só que não se coloca que as províncias devem construir escolas para que essa gratuidade seja atendida, certo? Beleza. Já na lei de 15 de julho de 1827, 15 de julho, lembra aí do dia do professor, foi instituído que em todas as províncias deveriam ser construídas escolas, essas escolas relacionadas ao primário, tanto escolas para o público masculino, quanto para o público feminino, porque as mulheres ainda estavam ali muito fora da curva. E só que o detalhe dessa lei é que ela dizia, olha, nas cidades populosas vamos construir escolas para as meninas, nas outras escolas não, só menino, mas nessas escolas, nessas cidades populosas a gente vai realmente falar de uma educação voltada para as meninas também, certo? Então aí ficou basicamente isso aí. No ensino primário, isso em 1854, ele foi dividido em 2 partes, ensino superior no ensino elementar e ensino superior. O ensino primário estava dividido mais ou menos nesses 2 viés aí, beleza? Então, basicamente, essa ideia do ensino primário, um ensino que foi realmente deixado à mercê, né? Não era muito exigido. Isso vai gerar, com certeza, um grave problema concernente à oferta. Somente posteriormente é que a gente vai trabalhar essa questão do ensino primário como a gente percebe hoje, né? Um ensino um pouco mais forte, com várias deficiências, mas assim um ensino que já atende a muita gente. Tranquilo. Outro nível de ensino que a gente poderia falar nesse vídeo seria o ensino técnico profissionalizante. Isso aí é interessante, por quê? Esse ensino ele foi negligenciado, tanto pelo poder público, porque havia uma certa dificuldade para que a pessoa que terminasse o curso técnico profissionalizante, ela entrasse diretamente no curso superior. Outra questão interessante é que você tem uma marginalização desse ensino por parte da própria população. E por quê? Porque você tem a ideia de que boa parte desses cursos eles eram frequentados por pessoas da elite, buscando alcançar posições melhores, buscando alcançar cursos na área aí dessas tais ciências liberais. Por exemplo, direito. Né? Direito é considerado uma ciência liberal. E assim esse ensino superior profissionalizante ele fica defasado e realmente você tem essa questão dessa dificuldade. E em 1864, né, essa data, você tem apenas 106 alunos inscritos em curso técnico, isso no Brasil, né, no país todo. E estariam divididos mais ou menos assim, 53 estariam concentrados ali na capital do país, né, estariam estudando no Rio de Janeiro, e 25%, 24% deles aí, aliás 25% estariam estudando no Pernambuco, 14% estariam estudando no Pará e outros 14% estariam estudando no curso técnico no Maranhão. Sendo que o Rio de Janeiro e Pernambuco era na área de comércio, alguma coisa relacionada a isso, e no Pará e no Maranhão relacionado à questão da agricultura. Então você tem necessariamente um curso técnico que sofreu uma certa defasagem, com um certo desprestígio com relação ao poder público neste período. Tá? Esse é um assunto muito extenso, eu estou falando apenas aqui um resumão da coisa, para que você tenha uma noção da ideia. Então, falou em período imperial, falou em nível superior, reforçado e a parte mais importante ali, pelo menos a princípio. Tranquilo? Em relação à formação de professores,
essa mesma lei de 15 de outubro, ela determinou que fosse feito essa promoção, não é nem promoção o termo, seria o provimento do cargo de professor, ele seria vitalício. E no caso dos professores que não tivessem aquela formação adequada, ou seja, estivessem incapazes, né, quando se faz uma capacitação, como eu sempre gosto de dizer, você pressupõe que aquela pessoa é um incapaz, pelo menos em algum aspecto, né? Então, os incapazes deveriam se dirigir a capital, talvez, aí, do país, para que viesse fazer um curso e voltasse capacitado. Um detalhe, só que esse gasto era do seu próprio salário, dos seus próprios honorários, dos seus próprios pagamentos ali, da sua própria remuneração, ou provento, ou o que seja, certo? Então isso aí vai com certeza dificultar muito a questão da vida do professor e vai criar no ensino um baixo rendimento. O baixo rendimento vai ser criado no ensino nesse quesito aí. Outra questão interessante é a seleção dos professores. Então você pega para memorizar essa questão da seleção dos professores, como é que era feita essa seleção para ingresso, você pega aquela questão de matemática, o MMC. Então o primeiro M seria o quê? Você vai ter a questão do primeiro M, a questão da maioridade, tinha que ter uma quantidade X de ano. O outro M tinha que ter uma certa moralidade, né? Você está num período muito que se valoriza a moral. E o C é a capacidade. Como você tem uma educação ruim na época aí, você vai duvidar muito dessa questão da capacidade desses alunos, desses professores aí, que estão aí, com certeza, sendo selecionado para exercer, ou seja, o primário, secundário, esse tipo de coisa aí, beleza? Bom, você tem também a criação da primeira escola de ensino normal, né? Escolas normais chamada, que posteriormente vai ser febre aí, vai aumentar bastante no país. Você tem a criação em 1830 dessa primeira escola, as primeiras escolas no Rio de Janeiro, mas foram resultados poucos promissores, né? Você tem pouco resultado, na verdade, esse resultado foi baixo concernente a isso. Em 1877, você tem a criação no Império de escolas ditas normais, escola para menino e para meninos, né, separados. Só em 1888 você vai ter essa unificação de escola de meninos e meninas, tudo ali no mesmo espaço. E a partir daí, de 1880, você vai ter um avanço dessas escolas ditas normais no Brasil, certo? Beleza? Basicamente é isso. A partir dessas escolas normais você tem um aumento, você tem um surgimento de suporte pedagógico, né? Você tem conteúdo pedagógico dentro dessa formação, o que vai com certeza ajudar os professores. Depois você tem no ensino secundário a criação do Colégio Pedro II. Esse colégio que tinha outro nome à época e foi transformado. E disse, essa escola aqui, ele vai ser administrado pelo poder público, pela União, ele vai atender essa necessidade aqui concernente ao ensino secundário. Então, quando as províncias elas administravam o ensino secundário em geral, e foi criada essa escola que ela foi acolhida pela União, e a União agora vai administrar essa escola e ela vai ofertar aí cursos relacionados a essa questão do ensino médio aí, do que a gente conhece de ensino médio, tá? O ensino secundário aí. E a partir daí você teve outras escolas alternativas. O certo é que essa escola não conseguiu avançar tanto nesse momento, porque foram surgindo outros ensinos secundários paralelos que facilitavam mais o ingresso ao ensino superior. Aí você tem outra dificuldade. Então, basicamente, é isso geralzão aí do período imperial, educação imperial, né? Nos próximos vídeos eu vou estar comentando mais alguma coisa sobre esse período, beleza? Se teve algum elemento que eu não citei que foi importantíssimo nesse período, você pode deixar na descrição, né? Nem sempre a gente lembra de todos os elementos, mas a gente faz um certo juízo de valor e considera mais importante em detrimento de outro conteúdo, beleza? Se inscreva no canal, deixe um comentário aí, diz o que achou do vídeo também, se lhe ajudou de alguma forma e até o próximo vídeo aí, beleza? Não esqueça de dar um joinha, porque isso aí ajuda muito o YouTube a entender que aquele vídeo foi importante para você e poderá ser importante para alguém. Até o próximo vídeo, valeu!